Jesus e o significado da ressurreição. Por que os céticos e ateus não reconhecem o Espiritismo como ciência? A questão da escolha na escalada evolutiva do espírito. Como a doutrina espírita entende a prática da caridade? Muito bom dia, ouvinte. São 11 horas e 32 minutos em Garça. Se o programa é bom para você, recomende-o a amigos e familiares. O programa também pode ser ouvido pelo site da emissora ao vivo no endereço www.uniradio.com.br e após o programa pelo Facebook ou pelo YouTube do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede as posturas conscientes e ponderadas. Use seu bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie uma mensagem por e-mail ou por WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade do programa. O programa é feito para o ouvinte. Nossos telefones de contato são os seguintes. O telefone fixo é DDD 14 3471 0700. E temos também os seguintes celulares. Da TIM 981 792405 e da Vivo 997 512397. E o nosso e-mail é momentoespírita@caminhodedamasco.org. E para sua mensagem de WhatsApp, use o celular da Vivo 997 51 23 97. Você ainda pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Dr. Labiano da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo, no CEP 17.400.000. Ou ainda nos entregar pessoalmente o seu recado. Contamos com sua participação. E atenção para o livro, que vamos sortear ao final desta edição entre os ouvintes que nos telefonarem, dizendo que estão ouvindo Momento Espírita. Pelos Caminhos da Vida, do Espírito Daniel, pela mediunidade de Cristina Sanson. O cenário dessa história é a França do século XIV. A personagem principal é Adele, que aos 13 anos passa a produzir estranhos fenômenos quando seu pai decide interná-la num hospital de doentes mentais. Adele foge e encontra Elise, que vai ajudá-la a compreender e a aceitar seus dons mediúnicos. Pelos Caminhos da Vida é uma publicação da editora Petit. E ganhou o livro no domingo passado, Ana Lopes Martins, residente em Garça. E ligue até o meio-dia para você concorrer. Para o telefone fixo 34710700. Ou para os celulares 981-79-2405 ou 997-51-2397. Assim você estará participando do sorteio do livro Pelos Caminhos da Vida. Esta é a apresentação número 2090 de Momento Espírita, 46 anos no ar. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. Apresentação, Juliana e Cláudio. Participação, Luiz Eduardo e Sônia. Secretaria, Luiz Eduardo e Benefites. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, muito bom dia. De todos os anunciadores de boas novas que encontramos na história do povo hebreu, Jesus de Nazaré, um carpinteiro que viveu há 2000 anos, veio romper com o tradicionalismo religioso fartamente pregado, que colocava a adoração como o ponto alto da religião. Nesse sentido, era pela adoração que o homem se aproximaria de Deus. Era pela adoração que ele demonstraria sua obediência e seu temor a Deus. Por isso mesmo, a ideia de um Deus justo e severo, ao mesmo tempo vaidoso e prepotente, deveria prevalecer na concepção do povo. Jesus, porém, não seguiu essa tradição, a partir do momento em que nos deu uma nova concepção de Deus.
tirou Deus do trono em que a religião o havia colocado para transferi-lo para o lugar mais íntimo de cada pessoa. Ao invés de concebê-lo como um rei que precisava ser adorado e cortejado, Jesus deu a Deus a conotação de um pai que nos ama e que merece ser amado. Adora-se um rei. Diante dele ajoelhamos e pedimos proteção. Mas não nos ajoelhamos e nem precisamos nos curvar diante de nosso Pai humano para que ele possa conhecer nossas necessidades e nos atender. Ao criticar os fariseus, os mais ardorosos religiosos daquele tempo, Jesus os qualificava de adoradores fanáticos e hipócritas. Ao mesmo tempo, enaltecia a figura do samaritano, que exprobava o templo, era discriminado e amaldiçoado pelos judeus. Contudo, o que ficou claro e indiscutível nos ensinos de Jesus foi a moral que pregou e a coerência entre sua conduta e os seus ensinamentos. Jesus ensinou o amor. Não o amor declaração, não o amor contemplação, mas o amor ação. Amar para Jesus é fazer o bem, e o bem se faz de 1000 maneiras. As diversas formas como se pode fazer o bem estão no Sermão da Montanha. Esse discurso, que você pode ler nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, sintetiza o ponto alto de sua doutrina, onde se destacam a necessidade do perdão e o amor aos inimigos. Não obstante o esforço e sacrifício em deixar claro a natureza moral de seus ensinos, o cristianismo, na sua forma religiosa, não seguiu exatamente o que Jesus havia ensinado. Ao contrário, o movimento que se intitulou cristão retomou muito da antiga ritualística do judaísmo, assentando-se mais na adoração, mais na prática religiosa em si e menos na conduta das pessoas. Com essa nova tendência religiosa que se seguiu, Jesus passou a ser visto como um Deus. Dentro dessa concepção, somente Deus poderia ter feito os milagres que fez. Somente Deus poderia ter demonstrado as virtudes morais que ele demonstrou. Afinal, Jesus era Deus e, portanto, inatingível. Ninguém chegaria a tanto. O máximo que se podia fazer era adorá-lo, ganhar-lhe simpatia para obter salvação. Porém, os autores que se detiveram na figura do Jesus histórico, ou seja, do homem Jesus que personificou no século I, perceberam logo que a sua missão era para moralizar o homem, pouco se importando com religião. Não foi por outro motivo que ele ensinou a orar no quarto, ao invés de orar no templo, que deu mais valor à reconciliação com o adversário do que à oferenda diante do altar, que fez duras críticas à conduta dos religiosos, que elogiou a conduta do samaritano ao invés de destacar a do sacerdote e do levita. O Espiritismo, com sua mensagem de espiritualidade, veio resgatar os verdadeiros ensinamentos de Jesus, afastar-se da adoração exterior, demolir os muros que separam as religiões, destacar a conduta humana como principal meta do verdadeiro cristão. Na verdade, o cristianismo precisava ser desvestido dos apetrechos milenares com que a religião o envolveu. Assim, não seria mais necessário contemplar Deus nas alturas, nos templos e nos altares, mas encontrá-lo em nossa maneira de conviver com o próximo, pois é a partir daí que poderemos construir o seu reino em nosso coração. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Da ouvinte. Aguardamos as suas perguntas, seus comentários, as suas críticas ou as sugestões.
A sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar aqui sobre o que o ouvinte quer saber. As perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar as respostas mais bem elaboradas. Vamos, portanto, às perguntas de hoje. A primeira vem da nossa habitual ouvinte de Garça, Roseli Ferro Fabrício, que nos colocou a seguinte dúvida. Se a ressurreição se deu com o corpo espiritual, por que Jesus deixou que acreditassem que ele tinha ressuscitado com o mesmo corpo de carne? Na época, a maioria do povo judeu acreditava na ressurreição da carne, ou seja, no retorno do corpo morto à vida, como um milagre de Deus. Esta crença se consolidou entre os judeus durante o longo tempo em que estiveram sob o domínio do Império Persa, nos séculos 4 e 3 a.C., após a volta do exílio da Babilônia. Aparentemente, os persas foram benevolentes para com os judeus, reconstruindo Jerusalém, seus muros e seu templo, e acabaram por influenciar muito em suas ideias religiosas. Mas eles estavam interessados mesmo, era na dominação política, na ampliação de seu império. Por outro lado, a religião persa, o zoroastrismo, pregava a ressurreição da carne, o juízo final e a existência de duas forças antagônicas no universo, o Deus do bem e o Deus do mal, um lutando contra o outro. Essa crença acabou sendo incorporada em boa parte pelo povo judeu de uma forma própria, surgindo daí o dogma da ressurreição da carne, do juízo final, do céu e inferno e da disputa das almas entre Deus e Satanás, de 2 a 3 séculos antes de Cristo. Os fariseus disseminavam essa crença, embora não fizesse parte da revelação de Moisés, e o povo, de uma maneira geral, acreditava nisso. No entanto, a crença de que Jesus ressuscitaria 3 dias após a morte era nova. A ressurreição, tal qual os fariseus ensinavam, só aconteceria no final dos tempos. Mas a ressurreição de Jesus, com o mesmo corpo carnal, se daria apenas 3 dias depois de sua morte. Esta é a forma como os evangelistas entenderam, e assim também escreveram. Na verdade, ao falar em ressurreição, parece que no aramaico não havia outra palavra para designar vida depois da morte. Então Jesus se referia à imortalidade da alma. Os judeus entenderam como ressurgimento com o mesmo corpo carnal, pois a palavra ressurreição significava ressurgimento, reaparição. Precisamos considerar aqui a pobreza da limitação do dialeto aramaico que Jesus falava, a capacidade de compreensão do povo e a forma como os textos foram escritos. Não temos dúvida de que Jesus apareceu depois da morte. Paulo fala que ele apareceu para cerca de 500 pessoas, e essas pessoas espalharam a notícia da ressurreição. O próprio Paulo vira Jesus em espírito na estrada de Damasco. Porém, sabemos que Jesus aparecia com seu perispírito e não com o corpo físico. Ao que tudo indica, o povo não tinha ideia do que Paulo viria chamar mais tarde de corpo espiritual, dizendo que foi com seu corpo espiritual que Jesus ressuscitou. Na verdade, Roseli, os evangelhos não dão conta de tudo o que aconteceu. Eles se prendem mais à doutrina moral do que aos fatos que se deram. É possível que Jesus falasse mais sobre a ressurreição, mas ele conhecia a limitação de entendimento das pessoas a quem se dirigia, e não quis ir muito além para não confundi-las. Tanto assim que, conforme lemos no Evangelho de João, ele afirma que não podia dizer tudo, porque não o entenderiam, mas que mais tarde enviaria um Consolador que explicaria o que ele disse e revelaria muito mais. O episódio mais marcante, depois da ressurreição, foi quando ele apareceu para Tomé. Ele já tinha aparecido ali para alguns discípulos, na casa de Pedro, mas Tomé não estava presente. Jesus entrou na casa com as portas fechadas, diz o Evangelho,
Isso significa que ele não tinha um corpo físico como o nosso, mas um corpo etéreo que podia atravessar paredes. Tomé queria prova. Então Jesus pediu que Tomé tocasse seu corpo e suas feridas, a fim de que se convencesse que era ele mesmo. Ora, devia haver algo diferente em Jesus para Tomé não reconhecê-lo de pronto. Assim, foi preciso que tocasse seu corpo, mas seu corpo perispiritual. Allan Kardec chama a atenção para esse episódio, dizendo tratar-se de um fenômeno de materialização de espírito. Esse caso está muito bem explicado no livro A Gênese. O espírito materializado assume a aparência que tinha quando encarnado, por vezes com pequenas variações, o que explica o fato de os próprios apóstolos, nas diversas ocasiões, não o reconhecerem somente pela aparência, de modo que foi preciso que Jesus se anunciasse, dizendo que era o Mestre, para espanto de todos. Finalmente, Roseli, a respeito do que você afirma, que Jesus deixou que acreditassem que o corpo ressurgido era de carne, podemos levantar hipóteses. Primeira, Jesus achou que não era o momento de dar mais explicações. Havia muito que ensinar, mas não convinha dizer mais do que seus ouvintes podiam compreender. A ideia do corpo espiritual veio mais tarde, com Paulo. Ademais, cabe aos homens procurar a verdade. Não é assim com a ciência? Segunda hipótese, Jesus teria tentado explicar, mas não foi entendido neste ponto. O fato é que após a notícia da ressurreição, várias interpretações surgiram a seu respeito, o que acabou criando diferentes segmentos entre seus seguidores a respeito de quem era Jesus e o que realmente havia acontecido com ele. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos, Pelos Caminhos da Vida, do Espírito Daniel, pela mediunidade de Cristina Sanson. Use o telefone fixo 34710700 ou um dos celulares 997 51 2397 da Vivo ou 981 79 2405 da TIM. Questão proposta pelo Cristiano da cidade de Veracruz. Como a doutrina espírita refuta o argumento dos céticos e ateus, que afirmam que a doutrina espírita é uma pseudociência? Em primeiro lugar, queremos esclarecer os demais ouvintes, sobre os termos usados pelo Cristiano. Ateu é aquele que não acredita na existência de Deus e é convicto disso. Para ele, essa questão de Deus é fato consumado. Para ele não há a mínima possibilidade de que um ser supremo, criador do universo, possa existir, e desse modo, para o ateu, o universo e tudo o que nele acontece é produto do acaso. Por outro lado, quem é o cético? O cético é mais cauteloso que o ateu. Ele só acreditará em Deus se um dia a existência de Deus ficar definitivamente comprovada para ele. Mas o fato de ser cético não lhe dá certeza absoluta de nada, nem que Deus existe, nem que Deus não existe. O cético, de fato, é um questionador contumaz. O ateu genuíno já tem uma posição firmada, que para nós não é nada científica, pois a ciência nunca tem uma última palavra. Desde os primeiros homens que fizeram ciência, na busca de causa e de explicações para os fatos naturais, as verdades científicas vêm mudando. Por exemplo, as últimas descobertas da física, que ocorreram na passagem do século XIX para o século XX, causaram uma verdadeira revolução nos conhecimentos que a física havia descoberto nos últimos 300 anos. Quem é ateu, principalmente, mas também o cético, considerando que há várias posturas entre os céticos, não pode concordar com as verdades espíritas e vai dizer sempre que o espiritismo é uma falsa ciência. Contudo, a postura de Allan Kardec, em suas obras, é clara. Já existiam céticos e ateus no seu tempo. O espiritismo, como doutrina, que abrange uma vasta área do conhecimento,
ciência, filosofia e moral ao mesmo tempo, não pode ser simplesmente ciência. A ciência é apenas um de seus aspectos. Mesmo assim, a ciência espírita não é como a física, como a química ou como a biologia, que tem por objeto o estudo dos fenômenos circunscritos à matéria tangível. O Espiritismo estuda os fenômenos de natureza diversa, que acontecem num nível muito mais amplo e profundo, além de nossa dimensão física. Logo, os objetos do Espiritismo e das ciências convencionais são diferentes, como diferentes devem ser as metodologias empregadas para estudá-los, pois o que serve para abarcar os fatos materiais não serve para detectar o que se passa no campo do espírito. Para o Espiritismo, todas as ciências são respeitáveis, porque são necessárias para desvendar as causas e os mecanismos do mundo material. Aliás, é a partir da ciência que o homem, entendendo como se dão os fenômenos da natureza, pode ir se aproximando aos poucos do conhecimento do mundo espiritual. Por isso, o Espiritismo deve caminhar ao lado da ciência, e chegará um dia em que a ciência despertará para a realidade espiritual, valendo-se do Espiritismo. Desde os primórdios da ciência, os cientistas acreditavam em Deus, mas viam a questão espiritual como algo inatingível, ou fora do alcance de suas pesquisas, como foram os casos de Newton e Galileu. Modernamente, já no século de Kardec, vários estudiosos das ciências naturais, como Alfred Russel Wallace, William Crookes, César Lombroso, Charles Richer e outros, desenvolveram as pesquisas de fenômenos espíritas, mas foram ignorados pelas alas conservadoras e reducionistas que detêm o poder dentro da comunidade científica. Desse modo, só os séculos vão dizer onde a ciência chegará e que tipo de atuação a ciência espírita terá em relação a novas descobertas. Ao que tudo indica, o campo mais avançado nesse sentido é o da física, que nos últimos tempos vem percebendo que o conhecimento da matéria nos levará a concepções mais filosóficas que científicas, corroborando aquilo que os espíritos disseram a Kardec sobre matéria e espírito, conforme podemos ler no capítulo 2 de O Livro dos Espíritos, item Elementos Gerais do Universo. Acreditamos, Cristiano, que ainda é cedo, talvez muito cedo, para o ser humano penetrar mais fundo no conhecimento da verdadeira natureza do universo, e em particular na verdadeira natureza do homem enquanto ser espiritual. Com certeza, os avanços que a ciência humana fará nesse sentido dependerão muito do progresso moral dos habitantes da Terra. E isso significa que a humanidade, como um todo, ainda não está moralmente preparada para assimilar certas verdades e colocá-las em prática. A Ana Lopes Martins, residente em Garça, pergunta: minha mãe faleceu há 10 anos. A possibilidade de ela se comunicar numa sessão espírita? A última etapa da vida de Chico Xavier foi dedicada ao recebimento de mensagens de espíritos aos seus entes queridos, mensagens que, acima de tudo, revelavam, com muitos elementos de convicção e a personalidade dos comunicantes. Sobre isso, existem livros que reúnem dezenas de comunicações e que foram publicados mediante a autorização das respectivas famílias. De fato, receber mensagem de um ente querido é motivo de reconforto e alegria para a família, principalmente para os pais, quando se trata de filhos que partiram cedo. No entanto, nem todos os que foram a Uberaba com tal expectativa receberam mensagens. Eram centenas de pessoas que se aglomeravam dentro e fora da pequena Casa da Prece, provenientes dos mais variados pontos do país, que ali chegavam buscando um contato direto com familiares desencarnados através da mediunidade. Desses todos que ali compareciam, um pequeno número, talvez 5% ou menos, conseguiam obter pelo menos uma mensagem. Alguns estavam ali pela terceira, quarta ou quinta vez, sem receber nada.
outros já haviam recebido mais de uma vez. Era comum, principalmente as mães, insistirem com o Chico, que precisavam de um recado do filho. Mas o Chico sempre dizia e repetia: o telefone só toca de lá para cá. Ele queria dizer que não adianta a família e o médium se empenharem demasiado para receber uma mensagem, se o espírito não quer ou não tem condições de se manifestar, e isso por várias razões. Ficava evidente, então, que a decisão quanto à transmissão da mensagem era tomada na espiritualidade e não pelos encarnados. Temos a considerar, portanto, não apenas pela atuação de Chico Xavier, mas de milhares de médiuns em todo o mundo, que existe uma limitação nessa questão de receber mensagens de entes queridos. Na maioria das vezes, como tem acontecido muito no Brasil, os espíritas se mantêm cautelosos quanto às comunicações, pois sabem que em matéria de mediunidade, a limitação é tanto do espírito quanto do médium. Entre os médiuns confiáveis, há os que se prestam a essa especialidade de receber comunicações de entes queridos desencarnados. Mas, como vimos, a comunicação não depende só do médium. Além disso, precisamos considerar que, partindo da vida terrena, seja qual for sua condição moral, o espírito não vai ficar ocioso ou à nossa disposição. Ele passa a ter suas obrigações a partir de suas necessidades, e assim vai se integrar nas exigências de outra vida, podendo ter mais ou menos dificuldades de se comunicar, especialmente através de médiums. Por outro lado, a reencarnação pode ocorrer mais cedo ou mais tarde, durante a jornada de cada um. É possível que familiares que partiram há alguns anos já estejam encarnados. Destarte, a doutrina espírita nos esclarece que a comunicação com nossos entes queridos não se dá apenas e tão somente pelos médiuns. A comunicação mais fácil e a mais comum, que ocorre com maior frequência, portanto, é a que se dá durante o sono do encarnado. É durante o sono que o espírito encarnado tende a se desprender parcialmente do corpo para ter contato com aqueles a quem mais ama. E isso se dá de maneira natural. O problema está em que, geralmente, as pessoas não estão cientes disso e, por tal razão, não se preparam para esses encontros, razão pela qual, na maioria das vezes, elas não se lembram ou trazem uma lembrança muito vaga desses contatos. O mais urgente e importante para nós que perdemos ou vamos perder os entes queridos é que busquemos conhecer pelo menos um pouco da vida espiritual. E quem nos dá esse conhecimento é o Espiritismo. Quando nos inteiramos dessas informações, passamos a compreender melhor, não apenas a dinâmica da vida espiritual, mas, sobretudo, o sentido espiritual desta vida. Logo, o conhecimento espírita nos abre uma perspectiva mais ampla da vida, que, por sua vez, nos propicia condições para ajudarmos nossos entes queridos que continuam na sua jornada evolutiva. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Pelos Caminhos da Vida, do Espírito Daniel, pela mediunidade de Cristina Sanson. Ligue para o telefone fixo, DDD 14 3471 0700, ou para os seguintes celulares, da Vivo, 997 51 2397, ou da TIM, que é o 981 79 2405. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz.
Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, escolha de provas nesta vida. Poderão os espíritos fazer sua escolha durante a vida corporal? Nesta pergunta, referente à questão número 267 de O Livro dos Espíritos, Kardec quer saber se a escolha de provas acontece somente na vida espiritual, antes de o espírito reencarnar, ou se pode ocorrer ainda nesta vida. Os espíritos respondem: seu desejo pode ter influência na escolha, dependendo de sua intenção. Como espírito, porém, muitas vezes, ele vê as coisas de maneira diferente, e é nesse estado que faz a escolha. Mas, ainda uma vez, pode fazê-lo na sua vida material, porque o espírito tem sempre momentos nos quais fica independente da matéria que habita. Vamos analisar essa resposta. Não há dúvida, e nós já falamos aqui sobre isso, que uma coisa é você fazer escolhas aqui, enquanto encarnado. Outra é quando se encontra no mundo espiritual. Qual a diferença? É que encarnado, você fica bem limitado na sua capacidade de perceber a sua jornada espiritual. A não ser num caso específico em que o indivíduo pode, por exemplo, durante o sono, ter acesso a informações que o ajudem a compreender melhor suas necessidades como espírito em evolução através das reencarnações. É a isso que os espíritos se referem quando dizem que muitas vezes ele vê coisas de maneira diferente. É que durante a vida terrena, o que podemos contemplar com certo grau de lucidez é apenas a vida que levamos aqui. Não percebemos o que se passou antes dessa encarnação. Portanto, a escolha ficaria limitada mais às necessidades do presente. No entanto, quando no mundo espiritual, depois da morte, o espírito pode ter acesso a outras informações, não só as que venham ajudá-lo a compreender o que passou na última encarnação, como vai ajudá-lo a planejar melhor a encarnação futura. Quanto às escolhas em geral, todos nós estamos fazendo escolhas no dia a dia de nossa vida. Se essas escolhas se apoiarem sobre valores espirituais elevados, tanto melhor. Mas se elas só levarem em conta o bem-estar atual e as vantagens que podemos levar nesta existência, conforme nossos caprichos, é claro que não serão boas para o nosso futuro espiritual. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Vivo todos os domingos a partir das 11h30, por meio do rádio, sintonizado nos 1060 kHz desta emissora, ou também pelo site desta emissora, ou por algum aplicativo de rádio que você vai encontrar na internet. E aguardamos a sua comunicação, caro ouvinte. Você enriquecerá o programa enviando perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. Anote nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.org. Telefone ou traga pessoalmente seu recado. E chegou o Momento Meimei, com a participação do Luiz Eduardo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvinte de Momento Espírita. A palavra caridade tem uma conotação muito ampla na doutrina espírita. Ela não pode ser confundida apenas como esmola ou como um auxílio qualquer em favor de quem quer que seja.
Os espíritos disseram a Kardec que a caridade, segundo o conceito de amor que Jesus ensinou, compreende a benevolência, a indulgência e o perdão. Ou seja, atitudes e gestos de nobreza espiritual que devem fazer parte de nossa vida. Desse modo, podemos ser caridosos com qualquer pessoa, seja ela quem for, independente de sua condição social, origem, religião, etc. Não se faz caridade somente com os pobres ou necessitados, como a maioria das pessoas costuma pensar, mas com o próximo. E o próximo pode ser qualquer um. As implicações da caridade, porém, são amplas, porque, no fundo, o maior beneficiado na caridade não é aquele que recebe, mas quem pratica o benefício. Isso porque a caridade implica no exercício da humildade e no desenvolvimento da sensibilidade para a formação de uma consciência moral superior. Jesus ensinava a prática do bem para que o homem se tornasse bom. Esta é a finalidade maior. Quem passa a se dedicar a uma causa nobre, elevada, tende a se transformar intimamente, estimulando na alma sentimentos que jaziam latentes ou adormecidos. Com a caridade, não estamos dando algo a Deus propriamente, estamos ajudando Deus a estimular nossas potencialidades divinas através de gestos de amor em relação ao próximo. Por fim, podemos dizer que quem ganha com a caridade é quem se esforça em praticá-la, e quem perde é justamente aquele que ainda não entendeu seu verdadeiro sentido e importância em nossa vida, e por isso perde as oportunidades de exercitá-la. O Lar Meimei é um departamento do Centro Espírita Caminho de Damasco, que se ocupa em ajudar famílias que passam por momentos difíceis. Além da sopa bissemanal que oferece, distribui cestas básicas, enxovais para bebês, momentos educativos, atendimento médico. O lar está localizado na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, número 1285. A entidade não mantém convênio com nenhum órgão público, sua manutenção depende apenas de contribuições, doações, além da venda de doces, salgados, artesanatos que são confeccionados na própria instituição. Conta também com o brechó que abre toda sexta-feira às 13 horas, com a entrada pela rua 7 de setembro, 42. Seus serviços são praticados por voluntários. O lar aceita doações. Para se comunicar com o Lar Meimei, ligue 3471-0604. O fornecimento de cestas básicas é o serviço que mais vem crescendo ultimamente devido ao desemprego e às condições financeiras precárias das famílias. Todas as famílias beneficiadas com cestas são visitadas e devidamente cadastradas, percebendo-se um acentuado agravamento da pobreza. Por isso, o lar vem solicitando ajuda das pessoas nesse sentido, doando algum alimento não perecível para a composição das cestas. Se você puder ajudar, qualquer doação será sempre bem-vinda. Você pode se comunicar com o Lar Meimei pelo seguinte e-mail: larmeimei@caminhodedamasco.org. Você pode conhecer o Lar Meimei visitando a instituição ou entrando no site do Caminho de Damasco, caminhodedamasco.org. E atenção, ouvintes, o Lar Meimei está participando da Festa das Nações, hoje no seu último dia. O evento está acontecendo no gramado da Concha Acústica, no Lago JK Williams. O Meimei está com uma barraca vendendo café inglês, produto especial da agricultura garcense, e mais alguns petiscos para os interessados. Visite nossa barraca. Obrigado pela sua atenção, tenha um bom domingo e uma ótima semana. Atividades do Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco, que fica na Rua Gabriela, 178, tem atividades diárias de aplicação de passe às 18 horas, menos quinta-feiras. As crianças e os casos urgentes são atendidos às 17h30.
No horário dos passes, os interessados podem buscar atendimento para conversa fraterna com os atendentes que lá se encontram, podendo também agendar para uma outra ocasião. As reuniões de palestras e estudos para o público realizam-se segundas, terças, quartas, quintas e sextas. Nesta segunda-feira, palestra sobre o tema Como se desenvolve a consciência moral. Terça-feira, 19h30, estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, juntamente com o livro chamado Livro da Esperança, de Emmanuel. Quarta-feira, estudo para iniciantes no conhecimento da doutrina espírita, às 19h30. Na quinta-feira, no Caminho de Damasco, a continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, o grupo de leitura e comentários sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Grupo Vida. O Caminho de Damasco mantém há vários anos um serviço mensal de distribuição de mensagem de esclarecimento e conforto espiritual às famílias que perdem entes queridos. Maiores informações com o Daniel, pelo celular 981-277775. As atividades de evangelização infanto-juvenil da USE acontecem todo sábado, às 10 horas no Lar Meimei. E também no sábado à tarde, às 14 horas, no Lar Meimei, temos o estudo sistematizado de doutrina espírita para os adultos, que é conduzido por Tiago Gravatin, aberto aos interessados. As reuniões dos jovens da Mocidade Espírita Emmanuel ocorrem sempre aos sábados, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, número 597. Programas de rádio. Todo sábado pela manhã, logo após a primeira edição do Polícia e Notícia, a Unirádio apresenta o programa Flash, 5 minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. E aos domingos, por esta mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, analisando interessantes mensagens psicografadas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra. A biblioteca é um serviço do Caminho de Damasco, que permite a qualquer pessoa acesso aos livros por empréstimo sem qualquer custo. Além dos livros, ainda temos DVDs mostrando filmes, palestras e estudos, que são emprestados gratuitamente. A coordenação desse trabalho está a cargo do casal Sônia e Augusto. A biblioteca fica aberta ao público a partir das 17h30 e funciona até às 20 horas na segunda, terça, quarta e sexta. Nos demais dias da semana, menos na quinta-feira, das 17h30 às 19 horas. Como todo domingo, a Sônia nos traz a mensagem da semana. Bom dia, ouvintes e leitores amigos. Trazemos a vocês o livro Vida e Caminho. Mensagens de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, edição do Grupo Espírita Emmanuel. Caminho, simbolicamente neste mundo, significa a jornada de nossas existências inumeráveis em busca da imortalidade. Cada existência dentro da perenidade do tempo e das leis evolutivas é um trecho da nossa longa estrada em que aprendemos, lutamos, erramos, acertamos ou recomeçamos a aprender. Encontramos alegria, seguimos adiante na base do sofrimento, passamos por dificuldades, tempestades, alegrias, esperanças, caímos, levantamo-nos, entramos em reajustes amargos quando necessário. Choramos, consolamo-nos com a luz da esperança ou detemo-nos em traumas lamentáveis da culpa. Redimimo-nos sob os açoites da dor, libertamo-nos de graves compromissos sob as leis da existência, melhorando a nós mesmos sob as imposições do dever, mas, de existência a existência, estamos sempre sob o amparo de nosso Pai de infinita misericórdia. E assim, através dos séculos, encontraremos a vitória, enfim, da vida imperecível. Meditemos nisso e sigamos para adiante sob a tutela de Jesus, o nosso Divino Mestre, segundo as supremas diretrizes de Deus nosso Pai. Caminho no mundo espiritual, ensina-nos Emmanuel, significa a jornada de nossas existências, em busca da imortalidade. Cada existência é um trecho dessa longa estrada em que lutamos, erramos, acertamos, enfim, buscamos nossa evolução espiritual.
Esperamos que nossa biblioteca esteja em seu caminho. Então venha nos visitar. Até semana que vem. Conforme anunciamos no início desta edição, passamos agora ao sorteio do livro Pelos Caminhos da Vida, do Espírito Daniel, pela mediunidade de Cristina Senson, entre os ouvintes que nos telefonaram hoje. O livro sai para a ouvinte Fátima Araújo. Parabéns, nossos parabéns, Fátima Araújo. Você ganhou o livro e esperamos que você goste e aproveite bem essa leitura. Venha buscá-lo aqui na portaria da Unirádio durante esta semana no horário comercial. Muito obrigado, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de reflexão e paz. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos os que nos acompanharam nesta manhã de domingo. E para encerrar, vamos ouvir mais uma mensagem na voz de Chico Xavier. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre.